Oi! O audiovisual também é responsável pela construção da identidade nacional. Com regiões e culturas tão diferentes, o Brasil é unificado pela imagem que chega pela TV, pelo cinema e agora pela internet. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Trabalhar com mestres é sempre muito gostoso. A gente sempre aprende muito. Uma característica mais atemporal e que expressasse também de alguma forma um sentimento mais menos superficial, digamos assim, da época que a gente está vivendo. Dessa maneira, o quebra-cabeça da identidade brasileira se constrói. Fica por aí que a gente está só começando. Tem isso e muito mais aqui na sua revista do cinema brasileiro. Um grupo de amigos, uma época que termina, as dúvidas que antecedem a mudança, essas foram as questões que chamaram a atenção de Victor Grace e Rodrigo Oliveira no romance Reino de Medas, do autor capixaba Reinaldo Santos Neves. Os dois jovens cineastas adaptaram o romance e realizaram seu primeiro longa-metragem, As Horas Vulgares. Foi o primeiro longa-metragem resultado de um edital estadual aqui no Espírito Santo. É um filme que surgiu a partir de um romance do Reinaldo Santos Neves, de 1971, chamado O Reino dos Medas. Sabe que música é essa? Como é que eu vou saber, rapaz? A música nem começou ainda. Maluco. E aí, Jusão? Tá lindo isso aqui, viu, cara? Fica mais bonito ainda. Bora fazer um som, vamos. As Horas Vulgares conta a história de um pintor, né, o Lauro, que reencontra um amigo depois de meses sem se ver. E é a história de uma noite que esses dois caras passam juntos, o Lauro e o Theo. Então, assim, como a gente não tinha muito flashback, como a gente não via a trajetória desses amigos sendo construída, ou como o drama deles se desenvolveu em outros momentos que não aquela noite, a gente tinha que ser sempre muito preciso, não só no que a gente ia filmar, mas também na maneira como eles iam se reportar a esse passado e como eles iam experimentar essa noite. Vambora, ele quer que você toque. Não sei qual, meu amor. Qual que eu vou tocar, imagina. Como é que você não sabe? Você foi a primeira pessoa que eu mostrei. Você sabe ela de cor, cara. Gil, eu li aquilo uma vez, cara. Vambora, tá escrito. Não. Vambora. O filme tem a trilha sonora do Fabiano Araújo, que é um compositor de Vitória, e é pautado pelo jazz. A gente já tinha essa influência desde antes do roteiro, muito por causa do livro também, mas a gente radicalizou isso, né? E criou temas novos com o Fabiano. E então muito também do que não está no texto e não está nas imagens vem pela música, assim, uma outra instância de discurso, sentimentos, da atmosfera do filme. A música é muito importante, é fundamental. Dominguinhos canta e conta Gonzaga. Revela detalhes dessa relação, uma das mais emblemáticas da música brasileira. O documentário, dirigido por Maurício Machado e Wagner Malagrini, será lançado como uma das homenagens aos 100 anos de Luiz Gonzaga em 2012.
2010, nós fizemos um documentário sobre as festas de São João e acompanhamos os shows do Dominguinhos pelo Nordeste, no período de São João. E nesse primeiro documentário, a gente percebeu que ficou muita história de fora, principalmente essa relação dele com o Gonzaga. E desde aquela época a gente ficou com essa vontade de contar essa história deles e não tivemos oportunidade na época. Então, com o prêmio do centenário do Luiz Gonzaga da Funarte, nós vimos que era a chance da gente apresentar aquela ideia e realizar esse documentário justamente contando a história do Dominguinhos com o Gonzaga e, óbvio, cantando as músicas deles também, né? Que é a parte mais interessante do filme, além das histórias, claro. Ai, quem me dera voltar os braços do meu xodó, saudade assim vai ver, e amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. O filme nós fizemos em algumas etapas. Uma das etapas do projeto era gravar onde Dominguinhos conheceu Luiz Gonzaga, onde Dominguinhos foi apresentado, quando menino ainda, para Luiz Gonzaga, que foi no Hotel Tavares Correia, em Garanhuns. Gonzaga nos recebeu e a conversa foi muito breve com meu pai. Ele foi logo no quarto e trouxe uma sanfona de 80 baixos e entregou a meu pai. Era uma sanfona vermelhinha com 2 registros e meu pai recebeu aquela sanfona muito feliz. E desse primeiro encontro com Gonzaga nasceu minha amizade com ele. E no outro dia eu voltei, no outro dia eu voltei, no outro dia eu não saí mais de lá. A partir daquele momento que eles se conheceram, aí Dominguinhos conta até o final da vida de Gonzaga. E aí marcamos, ele contou essas histórias pra gente lá em Garanhuns, fez algumas reinterpretações de algumas músicas de Gonzaga. E depois a gente fez uma terceira etapa. A segunda etapa foi em Exu, onde a gente conheceu, visitou a terra de Gonzaga, colhemos um pouco um pedacinho da história de Gonzaga lá em Exu e terminamos aqui em São Paulo, gravando o show, a parte mais alegre, não digo alegre, mas a parte mais animada do documentário. A gente conseguiu levar o Dominguinhos para um circo, para tocar algumas músicas no circo, relembrando justamente o que ele vivia com Gonzaga na época daquelas viagens pelo Nordeste, e que geralmente eles tocavam em cima de caminhão, em praça pública, e o circo era o top do lugar para se tocar durante aquelas viagens. Então a gente conseguiu reproduzir isso no nosso filme. Esse filme vai poder ser assistido via internet absolutamente de graça. E como a gente tem um material muito maior do que a gente havia previsto inicialmente, a gente decidiu fazer uma segunda versão, que é uma versão full. E essa versão, a gente está em fase de negociação com canais de TV e distribuidoras, que aí tem novidade. Logo, logo a gente vai ter espero que boas notícias. Você sabe que filme é esse? Leonardo DiCaprio, Titanic. Leonardo DiCaprio? Ai, gente, o que tem? Com uma ideia na cabeça e muita determinação, Sandra Alves realizou o filme Rendas no Ar, uma história sobre liberdade passada no final do século XIX, que questiona os limites impostos pela sociedade.
Nostalgia da morte. Essa que não chega nem com o sol, nem com a lua. Imagem de carvão esculpido, untado a banho de sol, que sai de mim. O filme Rendas no Ar, ele nasceu de um insight, assim, de uma ideia que veio bem forte. Aí eu passei vários dias fazendo anotações. Então a gente elaborou o projeto que acabou ganhando o edital catarinense de cinema 2009, categoria longa-metragem. A personagem principal, a Ana, é uma mulher super ousada, excêntrica, de espírito super livre, e de repente ela chega de Portugal e os pais morrem, assim, súbito. E por ela ser mulher e rica, ela é submetida a um tutor, que para se apoderar das rendas dela, ele forja a sua loucura e a confina numa ilha fortaleza. Fonseca. Esse remédio é muito forte. A Ana não está bem. Pois pra mim ela parece bem mais calma. Talvez seja melhor conversarmos com o Não Dr. se intrometa. Bebe. Bebe! Abre a boca! Bebe! 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 Louca! No sanatório eles têm meios bem mais eficientes. A escolha de filmar na ilha de Anhatumirim determinou a estética do filme, porque é uma fortaleza do século XVIII, incrível, assim, e que, além de influenciar a narrativa do filme, se transformou numa espécie de personagem do enredo. Chama a morte. Será que ela trará meu fim? A fotografia foi concebida com base na luz natural, nesses espaços de instalação, nas atuações de improviso e, fundamentalmente, buscando a poética visual. Desde a entrega do edital, assim, a proposta fotográfica já está escrita lá mesmo, de pensar uma câmera poetisa, tal qual a protagonista do filme. Esse figurino foi desenvolvido na Usina da Alegria Planetária, que é um coletivo de artistas, e ele emprega um dos conceitos do filme, que é trabalhar com sustentabilidade. Então, as peças são feitas com um conceito que eu chamo de reinserção de material. Eles conseguiram criar nos figurinos e nos cenários esse tempo não linear que os fragmentos da memória provocam. A gente está em etapa de finalização. Temos uma parceria com o André Bujanra, que está fazendo a nossa música. A Cinecolor Digital também está nos apoiando. E agora é finalizar para poder ir para festivais. A brisa do mar alivia o peso de existir. Existir é ser humano. Ser humano e não poder voar. Mais uma edição do Selo Cine rolou no Rio de Janeiro. O festival, que aposta em narrativas diferentes, curtas e criativas, também trouxe um ciclo de palestras. Debates gratuitos com especialistas do storytelling, transmídia, deram o tom do festival, que mais uma vez se firmou como um espaço para se discutir novos limites da produção audiovisual. Vão ter que conseguir filmar, então eles conseguem no celular, no fim. Também penso em jogos, né, para interagir melhor com o público. A tecnologia chegou, nós vivemos um mundo simultâneo, onde existem várias plataformas de comunicação e um projeto Transmídia é um projeto que se apropria dessas novas possibilidades, né? O fato de agora os celulares também já gravarem em alta definição são uma ponta de um iceberg, são a entrada. O festival começou com isso, hoje ele é um festival de transmídia e o próprio celular e outros instrumentos são um grande caminho para isso, o tablet, os aplicativos, e é muito legal poder conciliar essas propostas e ver ideias que podem estar na televisão, que podem estar na internet, que podem ser manuseados e criadas e elaboradas por qualquer um. Agora, mais do que nunca, fóruns, pitchings,
palestras, trocas, encontros são fundamentais, porque nós estamos todos agora descobrindo uma nova forma de se comunicar e não há outra forma da gente fazer a não ser trocando informações. É sempre muito instigante, para mim é uma renovação, porque eu estou perto de pessoas jovens, acompanho as transformações que a tecnologia, o mundo digital está trazendo e também estou arejando as minhas ideias e um diálogo que não deixa de ser do meu trabalho com futuros trabalhos e com futuros realizadores. Pitching, você tem que verificar realmente quais são os lados positivos, lados negativos e não fugir dos negativos. Eu tenho o mesmo problema que você, porque eu tenho carisma, então às vezes eu fico me vendendo em vez de vender o projeto. O mercado está num momento de fomento, de crescimento, de demanda, só que uma iniciativa dessa de Cellucine é importante para quem está começando agora poder ter um lugar ao sol ou pelo menos poder ter uma visibilidade para os profissionais do mercado e aprender com o feedback que eles estão passando aqui para a gente nas consultorias. Toda vez que você sai com um projeto, né, que você cria um projeto, o interessante é você poder discutir primeiro com as pessoas que criaram, né, que aí você está dando gênese àquele projeto e depois botar no mundo, porque especialmente na área que a gente atua, audiovisual, a gente não faz as coisas para serem guardadas. A gente precisa dialogar com os outros. E esse momento dos fóruns, assim, no meu caso, eu estou trazendo um projeto que está sendo desenvolvido. Então eu trago esse desenvolvimento para ser discutido, né? Possivelmente num festival, numa mostra, eu poderia trazer ele já pronto, por exemplo. Mas acho que é interessante interagir com as pessoas em todos os momentos da criação. Eu acho que o Interprograma e as mídias pequenas e portáteis falam diretamente com essa nova geração, porque nós que nascemos... não nascemos agora, né, vamos dizer assim, a gente tem um outro tipo de pensamento, a gente vai morrendo e eles vão crescendo e eles não vão digerir informação da mesma forma que nós digerimos. Então é com eles que estão as respostas. Obrigado, gente. Desculpa trazer um escorpião no último momento aqui para você. Roberto Bontempo começou no teatro como contra-regra, na peça A Receita do Sucesso, dirigido por Jorge Fernando. Depois foi convidado pelo diretor para integrar o elenco. E daí não parou mais de trabalhar. Fez mais de 20 filmes, ganhando 2 Quiquitos. Eu converso agora com um ator, produtor, diretor e professor, nosso querido Roberto Bontempo. Roberto, incrível, né? São muitos trabalhos. É verdade. Faz muita coisa. É verdade. Muita coisa ao mesmo tempo. Um homem multifacetado dentro de uma área. Vou puxar o cinema, então. Que vem do teatro, Mão na Luva, né? Um sucesso também do Nanini, Marília Pêra, direção da Derbal. Que eu vi. Você viu nos anos 80, um marco. Era linda a montagem dele. No Teatro Glaucio Gil, isso aqui no Rio. Maravilhosa. E como que desdobrou? Você está fazendo o filme, você e Miriam, que é uma atriz incrível, talentosíssima, são casados. Uma coragem. 8 anos. É muito corajoso também trazer isso, né? Porque mexeu bastante ali. Muito. O filme é muito... O filme, para um casal, ele é muito duro, ele mexe muito. E é engraçado como eu estou nessa fase de finalização, volta e meia eu boto em casa e fico vendo, ela chega, a gente fica vendo junto. Ela é uma parceira que eu discuto as coisas, converso, né? E aí, hoje, que a gente já se distanciou como atores do filme, às vezes é estranho a gente se ver naquelas brigas, naquelas confusões. Você teve alguma coisa com Portela? Muita coisa, Lúcio. 6 meses, todas as noites, todos os dias, sempre. Sua puta! Sua puta! O fato de sermos um casal, assim, que a gente gosta tanto das coisas juntas e estar juntos na vida, assim, em parceria, não só homem e mulher, familiares, tudo, mas também profissional, foi muito positivo para fazer o filme, foi muito bom. E você pensou, e como é que é essa parceria com o Jô, Felipe? Quando eu encaminhou para saiu a verba para fazer o filme, e era um filme que, o primeiro filme que eu dirigi, depois daquele baile, eu não atuei. Então, eu dirigi sozinho. Esse filme, que 90% do filme está em cima dos 2 personagens, eu sempre pensei, preciso ter alguém junto para dividir um olhar de fora, né? Possa me olhar como ator, enfim, ter uma parceria. Só que é muito difícil você dividir direção, né? Eu fiz isso muitos anos em teatro, lá no início da carreira, e chegou uma hora que eu parei, porque eu achava difícil. Acho que vai ficando mais velho, então você fica mais, né, com certas manias e que às vezes é mais difícil dividir, né?
E aí eu falei, a única possibilidade é chamar um grande amigo. Parceirão. Um parceirão. E o Zé é um parceiro de vida toda, né? Desde o primeiro longa dele, a gente tem essa parceria, no teatro também. E aí eu propus a ele topou de olhos fechados, assim, ele tá topado. Aí depois que ele foi ler o roteiro, e foi uma grande contribuição, foi uma parceria maravilhosa, porque eu e o Zé, a gente realmente tem uma sintonia muito grande. Às vezes a gente não precisa falar muito, sabe, para entender o que o outro está querendo. E também não tem muito pudor de falar assim, não acho, discordo disso aí. Ou um fala para o outro, acho que você está vacilando aqui, tá pegando pesado ali. Tem diálogo, né? Tem diálogo. E como tem uma amizade e um amor muito profundo, não tem uma coisa de ferir, sabe, de preocupação de ferir o outro. Então, foi muito bacana, assim. Quanto tempo vocês filmaram? 5 semanas e meia, lá em Belo Horizonte. E no início do ano passado, é um projeto de, né, esse famoso BO, projeto de 1,2 milhão. Ele está imprimindo lindamente, né? Você viu um pouquinho, né? Tá. É incrível, eu tô louca para ver o filme como um todo, assim. Eu acho que a fotografia está muito bonita do Luiz Abramo, sabe? Nossa, é linda a fotografia. Cuidado, a direção de arte acho que também ficou muito delicada, porque é um filme que é muito fechado, né? Ele tem seus perigos, né? 80% deles é dentro da casa desse casal, ao longo de 13 anos de história. Então, a gente não podia pecar na fotografia, não podia pecar na direção de arte, então foi um cuidado que a gente teve. Tá elegante, né? Exatamente. Tá muito elegante. Eu fiz 2 longas agora, né? Agora já posso falar que dirigi 2 longas e que o cinema é uma paixão nossa, eu sei que é sua também, que faz tanto cinema também. Mas eu ainda, os 2 longas vieram de peças de teatro. Eu hoje estou assim, qual vai ser meu próximo filme? Eu fico assim, tem uma lista ali, né? No caderninho tem uma lista. Mas eu falo assim, eu quero fazer um filme que não venha de uma peça de teatro, mas está difícil. Porque pelo menos tem uns 2 ou 3 na frente que tudo vem de teatro. 2 Perdidos também, eu tô com... Exato. O Barrela, que eu fiz também. Barrela, totalmente. E o Depois daquele baile era de uma peça do Rogério Falabella. Pai da Débora Falabella, um autor lá mineiro, né? Ator também. Sim. Né? Então eu fico pensando assim, agora eu fico pensando, tem outras histórias assim, eu vou partir para fazer um longo que não venha do teatro, mas tem sido difícil. Mas é porque é tua história, né? Você pensa em fazer um documentário sobre a formação do ator, seria isso? Volta e meia, um assistente ali do curso, eu estava com uma câmera e gravava registros de aula, eu falando algumas coisas, os alunos falando, resultados de exercícios. Isso foi sendo guardado, arquivado, sem nenhum pensamento muito concreto. Estava a câmera ali, a pessoa... Nos últimos anos, desde que eu estou lá na Record dirigindo a oficina de atores, oficialmente eu falei para o Leandro, que é meu assistente, que foi meu aluno há muitos anos, falei, Leandro, grava isso, use o seu tempo também para registrar as aulas, para valer. Me deu vontade de falar isso, sabe? Levantar essa conversa, não é polemizar, não é nada disso. É pegar 3, 4 profissionais que realmente passam a vida trabalhando como formadores de atores, como professores, e expor isso de uma forma mais contundente num filme, entendeu? É isso que move a gente, né? E transforma a gente e leva a gente para algum lugar adiante, né? Que lindo. É isso aí. Então tudo de bom. Então você volte, viu, pro próximo filme já, para falar desse documentário. Vou adorar. Muito Parabéns por tudo, parabéns pelo programa. Sônia Braga em Dona Flor. Depois daquele baile foi a estreia de Roberto Montempo na direção de longas-metragens. Lançado em 2006, o filme conta a história dos amigos Freitas e Otávio, que disputam o amor da viúva Doris. Lima Duarte interpreta Freitas, que faz uma aposta com Otávio, vivido por Marcos Caruso. Quem ganhar a aposta tem 1 mês para conquistar Doris. O filme participou de muitos festivais, recebendo o prêmio de melhor filme pelo voto popular no Festival de Tiradentes e no de Maringá, e prêmio de crítica americana no Festival Brasileiro de Miami, em 2006. Gostou do programa? Então vai lá no revistadocinemabrasileiro.com.br e deixe a sua opinião. E semana que vem eu tô de volta com muito mais novidades aqui na sua Revista do Cinema Brasileiro. Eu acho que você teve aqui, ou não sei se você vai ter, ou se teve com Cezinha Rodrigues. Tive. Né? César é meu irmão. Uma coincidência da vida que meu pai
Ele é de Muriaé, interior de Minas, o César. E o meu pai morava aqui no Rio, mas morou em Muriaé muito tempo. Meu pai foi pediatra dele e do irmão. Não. E quando a gente se conheceu, eu e o César, aos 21 anos de idade, 22, quase 30 anos de amizade, um dia a gente falou assim, doutor Alencar, doutor, meu pai foi meu pediatra lá em Muriaé, mas eu morei em Muriaé, isso aqui. Que lindo. Uma coisa assim. É bonito, é tão terno, né?